Você está no canal Sussurros do Medo. Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais sombrias, perturbadoras e misteriosas da humanidade. Uma sequência de acontecimentos brutais que aterrorizou Londres no final do século XIX. Um autor nunca identificado. Um nome que atravessa gerações e continua despertando medo, fascínio e curiosidade até os dias de hoje. Hoje você vai conhecer em detalhes a história de Jack o Estripador. Quais foram os crimes? Como eles impactaram não só Londres, mas o mundo inteiro? E por que, depois de mais de um século, ainda não sabemos sua verdadeira identidade? Aperte os cintos, porque a viagem de hoje te leva diretamente para as ruas escuras, frias e perigosas do bairro de Whitechapel, em 1888. Londres, final do século XIX. A cidade estava em plena revolução industrial, um centro urbano que crescia desenfreadamente, impulsionado pelo avanço das máquinas, pela chegada de imigrantes e pelo fluxo constante de pessoas em busca de trabalho. Mas esse crescimento tinha um preço. Enquanto a riqueza se acumulava para poucos, a pobreza, a fome e a miséria assolavam bairros inteiros. Whitechapel era o retrato desse contraste cruel. Ali, as ruas eram estreitas, escuras e tomadas por lixo, esgoto a céu aberto e cortiços superlotados. O cheiro era insuportável. Doenças se espalhavam com facilidade. E quem não tinha onde morar, sobrevivia nas ruas, muitas vezes recorrendo a pequenos furtos, trabalhos braçais ou a prostituição. O álcool também era uma válvula de escape para muitos pubs lotados, pessoas embriagadas tropeçando nas calçadas. E uma cidade que parecia ter perdido qualquer traço de humanidade em certos cantos. Foi nesse cenário caótico e desolador que surgiram os crimes que mudaram para sempre a história de Londres e do mundo. Entre agosto e novembro de 1888, 5 mulheres foram brutalmente assassinadas nas ruas de Whitechapel, conhecidas como as 5 vítimas canônicas. Seus nomes são lembrados até hoje. Mas por trás dos nomes estavam histórias de vidas reais. Mulheres que, apesar das dificuldades, lutavam diariamente para sobreviver. A primeira delas foi Mary Ann Nichols, também conhecida como Polly. Ela tinha 43 anos, era mãe de 5 filhos e, após a separação do marido, enfrentou o alcoolismo e a pobreza extrema. Naquela noite de 31 de agosto, Polly tentava conseguir dinheiro suficiente para pagar uma cama em um dos alojamentos noturnos da região. Quando não conseguiu, seu corpo foi encontrado horas depois, na Box Row. Corte profundo na garganta, abdômen mutilado, uma cena que horrorizou até mesmo os policiais mais experientes. Annie Chapman, a segunda vítima, de 47 anos, também era mãe, porém viúva. Assim como muitas mulheres da época, passou a viver nas ruas, recorrendo a trabalhos ocasionais e, em momentos de desespero, a prostituição. Na manhã de 8 de setembro, seu corpo foi encontrado nos fundos de uma casa. As mutilações eram ainda mais severas que as do caso anterior. A precisão dos cortes levou os investigadores a acreditar que o responsável poderia ter algum conhecimento de anatomia. A terceira vítima foi Elizabeth Stride, de 44 anos. Nascida na Suécia, ela emigrou para Londres em busca de uma vida melhor. Durante muitos anos trabalhou como empregada doméstica, mas com o tempo acabou vivendo nas ruas. Na noite de 30 de setembro, seu corpo foi encontrado e, diferente dos casos anteriores, ela teve apenas a garganta cortada, sem mutilações adicionais. Isso levou muitos a acreditarem que o assassino foi interrompido antes de concluir o que pretendia. E essa teoria ganhou força, porque na mesma noite, cerca de 40 minutos depois, Catherine Eddowes, de 46 anos, foi encontrada, e esse foi, sem dúvidas, um dos crimes mais brutais. O rosto apresentava cortes profundos, as pálpebras estavam retalhadas, o abdômen aberto, e parte do útero e um rim haviam sido removidos. A precisão dos cortes era assustadora. A quinta e última vítima canônica foi Mary Jane Kelly. Ela era mais jovem, com apenas 25 anos. Diferente das outras, não foi encontrada nas ruas, mas sim em seu próprio quarto. Seu corpo estava completamente desfigurado. Órgãos removidos, partes espalhadas pelo cômodo, e seu rosto
praticamente irreconhecível. Foi o crime mais cruel, mais meticuloso, e que chocou até mesmo os investigadores mais endurecidos da época. Mas os impactos desses crimes foram muito além das cenas de horror. O pânico tomou conta de Whitechapel. As mulheres temiam sair de casa à noite. Pubs, igrejas e mercados se tornaram pontos de encontro onde moradores debatiam teorias, contavam boatos e, muitas vezes, apontavam dedos uns para os outros. A desconfiança era geral. Homens estrangeiros eram perseguidos. Qualquer um que andasse sozinho à noite ou carregasse ferramentas estranhas se tornava suspeito. Surgiram grupos de vigilantes que patrulhavam as ruas, muitas vezes armados, determinados a capturar o assassino por conta própria. A imprensa percebeu rapidamente o quanto esse caso mobilizava a população. Jornais publicavam edições especiais, manchetes sensacionalistas e ilustrações sangrentas. As vendas dispararam. E pela primeira vez, o termo assassino em série começava, de certa forma, a ganhar força, mesmo que o conceito ainda não existisse formalmente. O caso não ficou restrito a Londres. Ganhou repercussão internacional. Manchetes sobre o monstro de Whitechapel estampavam jornais nos Estados Unidos, na França, na Alemanha e em várias partes do mundo. A ideia de que alguém podia agir de forma tão cruel sem ser capturado gerou pavor em cidades inteiras. Mas por que esse caso se tornou tão famoso, mesmo depois de mais de 130 anos? Há vários motivos. Primeiro, a brutalidade dos crimes. Depois, o fato de que o autor nunca foi identificado e, claro, a forma como a imprensa da época alimentou o medo e o mistério. Além disso, o mistério sobre sua identidade nunca foi solucionado. São mais de 100 suspeitos apontados ao longo dos anos, de médicos a açougueiros, de artistas a membros da família real. E sim, o impacto desse caso não ficou apenas no passado. Ao longo da história, surgiram criminosos que afirmaram se inspirar em Jack, o Estripador. Em diferentes épocas e países, indivíduos cometeram crimes brutais, alegando seguir os passos do famoso assassino de Whitechapel. Um dos casos mais conhecidos ocorreu no Reino Unido, em 2008. Derek Brown. Ele tirou a vida de 2 mulheres em Londres, e os investigadores identificaram que ele estudava intensamente os crimes de Jack, incluindo detalhes sobre as vítimas e os locais. Outro caso foi na Alemanha, apelidado de o Canibal de Duisburg, ativo entre os anos de 1955 e 1976. Joachim Kroll. Embora suas motivações fossem distintas, ele declarava ter fascínio por Jack, o Estripador, e estudava sua história obsessivamente. Ao redor do mundo, o nome Jack, o Estripador, foi usado por criminosos em cartas ameaçadoras, grafites, apelidos e até mesmo em tentativas de intimidar comunidades inteiras. O mito se tornou maior do que a própria realidade. E talvez seja justamente isso que mantém sua lenda viva. O fato de ser um fantasma na história, um nome sem rosto, uma sombra que nunca foi capturada. As ruas de Whitechapel hoje são muito diferentes das de 1888. Prédios modernos ocupam os espaços dos antigos cortiços. A luz elétrica ilumina onde antes só havia escuridão. Mas, para quem visita o bairro, os roteiros turísticos contam, em detalhes, cada passo do Estripador. As esquinas, os becos, os locais, os crimes, todos estão lá como cicatrizes abertas de um passado que nunca foi totalmente esquecido. E se você prestar bastante atenção, nas esquinas mais antigas, nos becos mais escuros, ainda é possível ouvir sussurros. Se você gosta de histórias sombrias, mistérios e casos que o tempo não conseguiu apagar, se inscreva no canal Sussurros do Medo, deixe seu joinha, ative o sino e compartilhe, porque aqui, o medo nunca dorme.